Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial, começando a semana, segunda-feira, no nosso quadro Inspiring Brains. Hoje eu tenho um baita de um convidado, mas como você sabe, o Inspiring Brains também é um podcast. Então, você pode acompanhar ele aqui no Nada Trivial, acompanhando o vídeo com a gente aqui, mas você também pode escutá-lo em todas as plataformas de podcast distribuídas por aí, né? Então, solta a vinheta para a gente começar esse podcast. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Inspiring Brains, o seu podcast semanal de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, autogestão, autoconhecimento, e aqueles meus convidados incríveis que buscaram a formação em neurociência ou que já aplicam neurociência de alguma forma no seu cotidiano de trabalho. Hoje eu tenho uma figura dessas que estoura nas redes sociais, tem milhões de seguidores. É um fenômeno, vocês vão ver. Mas tem que ir lá seguir, porque se ele não tem milhões, agora vai ter, não é isso? Bruno de Oliveira, meu querido, seja bem-vindo ao Inspiring Brains. Gente, eu chamo ela de a diva das galáxias, porque uma das melhores coisas da minha vida foi literalmente parar para lhe ouvir no ano que eu tive a oportunidade de termos aula, de ser o seu aluno, de aprender sobre neurociência, que cerca a vida, tá em tudo na vida da gente, né? Mas especificamente para mim, eu acho que cada pessoa que senta ali para ter aula, para aprender sobre neurociência, eu percebo que as pessoas sempre tendem a trazer para suas realidades, né? Nossa, meu trabalho, meu mundo corporativo, meu isso, meu aquilo, tá. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu amo conexões com pessoas, eu amo conhecer pessoas, conectar-me com pessoas. E para mim foi tudo de maravilhoso nesse quesito, sabe? De passar a me conectar com pessoas, embora em alguns momentos seja, como é a palavra em inglês annoying que a gente fala, que às vezes é porque você tá com a pessoa, eita isso, eita, não tá funcionando bem ali. Você começa a analisar e avaliar, porque você aprende a fazer meio que isso, né? Isso foi um divisor de águas muito grande na minha vida, por N motivos. Por N motivos. Eu tô assim falando, a senhora me fala, tá? Porque eu sou acelerado. Não, primeiro a gente precisa entender um pouco da onde surge esse Bruno e mais do que isso, de onde surge essa personalidade que faz tanto sucesso nas redes sociais, né? Você quer contar um pouco dessa história? Ai, Porque essa história é boa. E foi engraçado mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tive dificuldade em comunicar-me. Como eu sempre gostei de conhecer pessoas, para mim, de alguma forma, era fácil me comunicar, falar com as pessoas, me conectar com as pessoas, ouvir. E, de alguma forma, algumas coisas que eu fazia inesperadamente provocava sorriso nas pessoas. Eu falava, gente, eles estão sorrindo de quê? De você? Ah, tá, tudo bem. Eu nunca percebia isso. Quando Você tinha essa verve de humor, assim. Não. Porque era intrínseco seu. Você... Demais. E ainda é, às vezes eu comento alguma coisa, eu falo alguma coisa. As pessoas riem. Riem, e às vezes eu não sei, mas estão rindo de quê? De você. Eu falo, gente, tá bom. Às vezes, a das minhas conversas, eu não consigo falar alguma coisa sobre uma situação apenas falando, eu tenho que falar e mudar as vozes e fazer as caras. Eu cheguei, por exemplo, do táxi, falei, como é que vai você? Eu falei, nossa, tudo bem, moço. Se você não sei o quê, eu tenho que inventar as coisas. Isso as pessoas parecem que mergulham nas minhas histórias, né? Que é muito Aí bom mesmo. foi o boom das redes sociais. Nessa época, especificamente, eu não morava no Brasil. Eu morava no Reino Unido. E eu estava em uma instituição estudando, a instituição começou a preparar a gente para como se fosse eu não encontro uma palavra bem específica, mas eu falo que um discipulado para aconselhamento, incluindo questões familiares. Tinha uma verve ligada à sua religião? Não? Tinha, bem ligado a questões religiosas. Só que aí expandiu, né, para uma conexão com a Faculdade de Teologia de Londres. E lá eu fui ficando e estava saindo da era do Orkut, meu Deus, a minha idade, saindo da era do Orkut, entrando no Face, saindo. Então, já é melhor do que começando. Mas eu sou do começo do Orkut. Você tinha umas comunidades. Gente, tinha, a Desi vai te enterrar.
Aquelas comunidades só Orkut tinha. E eu comecei a enveredar no Facebook, começou a chegar seguidores, chegar seguidores. E foi aquela transição, aí eu voltei pro Brasil, começou a transição pro Instagram. Eu achava tão esquisito o Instagram, porque não começaram basicamente fotos, né? E Mas no eu Face você fazia vídeos ou textos? fazia os dois, Tá. vídeos e textos. Os textos eram mais bem recebidos. E no Instagram era muita foto, foto, Engraçado, porque era um foto. tempo muito de texto, né? Era, as pessoas gostavam de ler, né, de se debruçar sobre uma leitura e tudo. Engraçado. E eu sempre gostei de escrever, muito, muito, muito. E o português é esse, eu vou chegar nesse ponto que sempre foi um meu calcanhar de Aquiles, né, o português bem falado, bem escrito. E eu escrevia muito no Facebook. E na época o Instagram era muita foto, mas não tinham celulares como nós temos hoje para tirar foto e postar automaticamente. Você tinha que tirar a foto numa câmera, passar para o computador, e carregar a foto e tal. Isso para mim era muito custoso. Eu sou uma pessoa que eu preciso das coisas rápidas agora. Meu Deus, eu tirar a foto, baixar a foto, salvar não sei o que, colocar muito tempo para mim. Aí chegou o momento dos celulares mais, né, um pouco mais modernos e eu entrei no Instagram e comecei a conversar com pessoas e a falar de coisas e a comentar sobre o dia a dia. E isso foi crescendo porque acho que essa conexão de falar abertamente, eu não tenho problemas com câmeras, eu falo tão naturalmente e assim, por mim mesmo, sabe, professor? É engraçado, eu encontro com pessoas, Bruno, eu preciso que você me ajude a produzir um material para tal coisa. Eu falei, vamos, eu vou te ajudar a gravar, a editar e a preparar. E as pessoas, às vezes, um textinho de 2 minutos, a gente leva uma tarde inteira, Verdade. né? E é de pessoa para pessoa. E para Sim. mim isso é muito prático, né? Então foi muito prático lidar Você com conseguia isso. produzir conteúdo em profusão. Sim, e assim, rapidamente. Boa. E começou esse boom no Instagram e você via e eu via a editora. Eu falava, gente, esse povo fala muito errado. As pessoas escrevem muito errado. Cadê a vírgula? Uma vírgula faz muita diferença, uma vírgula. Não tem acento, não tem concordância, aquilo ia me irritando, né? E eu comecei a brincar. Você precisa parar de escrever desse jeito, preste atenção nas coisas. E a minha primeira brincadeira foi porque as pessoas escreviam sem R no final. Eu coloquei, você precisa colocar o R no final de algumas palavras. Eu preciso sair para compra, eu preciso de tal coisa para fazer. Eu quero sai. É só uma letrinha, só um R. E isso se deu um boom nas coisas. E eu comecei a ver anúncios e tal, e começou a criar uma proporção, professora, que fugiu do meu entendimento até, porque alcançou pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse alcançar. Pessoas que eu via na sala da minha casa, nos programas de TV, nas novelas, nos Sei, programas quaisquer. interessante. E essas pessoas se conectando, eu acho muito legal, porque eu morri de rir disso. Eu falei, gente, eu tô chegando em tais lugares. E para mim, o máximo que me permitiu o quê? Conectar-me com pessoas, né? Daí que entra a neurociência, porque elas chegam e em uma das suas aulas a senhora falou mesmo, gente, é muito prático você conseguir destravar as pessoas. Em um sorriso elas se abrem para te receber, receber o que você quer falar, receber a sua proposta. E é uma coisa muito verdadeira, gente. Quando você consegue tirar um sorriso da pessoa, como ela se abre É. para tudo. Não só para te aceitar, não só para te ouvir, mas também para compartilhar a vida dela com Sim. você. A gente teve a Rosana Herman aqui algumas semanas atrás. E a Rosana falava justamente sobre. Ela foi roteirista de Sai de Baixo, de N programas de humor. Ela trouxe um outro elemento que é assim: no humor, você também se encontra com o melhor e com o pior seu. Porque Uhum. ao rir de uma piada, você também encontra em você essa perspectiva, às vezes preconceituosa, às vezes enroscada, e você não consegue se conter, você riu já. E aí dá o tempo da reflexão de por que eu estou rindo disso, Nossa, já né? aconteceu muito, é uma grande verdade de você rir. Que eu tô rindo de quê? Meu Deus, isso é errado. Você não consegue parar, né? Você Questão de rir, uma pessoa que identifica. caiu, você ri. Não posso rir, Pois mas é, eu eu já não ri. posso rir. E o pior é que, como eu sou muito. é, eu percebo um grande detalhe na rede social em si, que me permite conectar-me com as pessoas, que é, quanto mais você é você, mais as pessoas sentem-se bem com você. Sim. Porque tem muita gente que está montando uma persona ali. Isso é uma Muita. coisa interessante, porque agora até li hoje sobre isso. Tem uma garota, 26, 27 anos, fundando uma startup,
que é uma rede social voltada exclusivamente para a geração Z e que é o meio retorno do Orkut. No sentido de que eles querem se relacionar com pessoas de verdade, falando sobre suas mazelas e tal. E não querem algoritmo, anúncio, ninguém vendendo nada. Louco, né? A gente, Que de alguma louco. forma, está Se perdeu querendo se mesmo. recrudescer. Porque o Pedro Cardoso, ele fala muito dessa rede antissocial, né? Que é uma rede que Uhum. afasta. E isso que você está falando não, é uma rede que aproxima. E eu senti isso com seus seguidores, porque um dia, não sei se você vai se lembrar, tinha um desses, Você Precisa Parar de, e eu escrevi para você. As pessoas, obviamente, não sabem que eu te conheço, não conhecem a nossa relação, e eu escrevi para você. Eu fico só triste de saber que as pessoas não tiveram acesso à educação e que acabam cometendo esses erros e tal, e papai, e todo mundo desceu a lenha, dizendo que as pessoas acharam que eu estava te criticando. Ele está brincando! Eu falo, gente, fiquem tranquilos, que ela é professora, não vão me fazer reprovar! Pelo amor de Deus, eu lembro que a senhora fez um comentário em cima de um contexto Sim, social, sim, sim, cultural. sim. E eu entendi perfeitamente porque temos É, aproximação. é. E sabe que E isso os é teus muito seguidores louco. ergueram as mangas e falaram: vamos defender o Bruno a Professora, todo. isso é que é uma coisa muito louca, porque as pessoas, quando seguem você numa rede social, eu falava agora há pouco com uma das pessoas que estavam com a senhora, ela falou assim, nossa, gente, eu não tô, eu preciso. E eu falei, olha, a gente, as pessoas que estão vendo a gente agora, que desenvolvem algum trabalho, ou que têm alguma habilidade, alguma coisa que fazem, a grande verdade é que a rede social é a maneira pela qual elas são vistas. Isso é uma grande verdade, né? Sim. Acabou-se aquele investimento de vou colocar um comercial na TV, vou fazer. Isso não tem mais. A rede social é por onde as pessoas são vistas. Eu via há dias atrás que, eu não lembro aonde, mas era uma informação idônea. Uma das redes sociais, que foi uma das que surgiu recentemente, ela consegue ter, professora, a nível de Brasil, ela consegue captar uma média de 100 milhões de pessoas que acessam diariamente e ficam presas diariamente entre 8 segundos e 8 minutos nessa rede social. Caramba, é muita coisa. E a pessoa comentava, qual rede de TV aberta que consegue captar pessoas nesse tempo, né, por tanto longo tempo? Então, a grande verdade é que essa conexão pela rede social com as pessoas faz você ganhar não apenas seguidores, mas pessoas que depositam uma confiança em você. E isso acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque quando isso acontece, por exemplo, de alguém comentar alguma coisa despretensiosamente, você tem um exército de pessoas, tal, respeite ele, gente, está tudo bem, não está tudo bem, se cale porque você é muito bom. Eu falo, meu Deus, eu não posso nem me defender, porque tudo acaba estando errado, né? Exato, exato. Isso me abriu muito a mente para tentar, de alguma forma, usar a rede social e colaborar com pessoas nas suas redes sociais, né? E uma das coisas que eu uso muito são os princípios que a gente aprende em neurociência mesmo, né? Que Vira e mexe, geram. você faz. Porque você tem aquele quadro, Você Precisa Parar de, que é Aham. engraçadíssimo, adoro. E você tem uma coisa que é uma reflexão um pouco Sim, mais, você chama na chincha e fala: vem cá, vamos conversar no pé é. da orelha Que aqui. sempre acaba tendo a questão da E você neurociência, vira e mexe e porque traz um elemento de não tem neurociência como ali. não trazer, professora, porque embora isso eu sempre coloco, embora a gente levante o termo, né, a questão da religião, não é um termo que eu abraço muito porque eu não me vejo linkado nessa realidade, né? Religião, na minha concepção, eu sempre falo isso, que é uma invenção de homens para explicar um Deus que não tem explicação. Então, eu coloco mesmo a questão da fé em prática, né? Dentro daquilo que eu acredito, daquilo que foi minha fonte de estudo, né? Enquanto teologia. Mas quando você coloca isso em prática, você tem uma gama de questões de neurociência que envolvem a própria escritura, e as pessoas precisam saber disso, né? Precisam ter uma fé bem fundamentada, não uma fé cega, não uma fé que é ditada, Manipulável, né? manipulável, que a pessoa acaba sendo aquilo, não porque ela se informou sobre, não porque ela se inteirou sobre, mas porque ela abraçou essa visão aleatoriamente porque alguém disse, pronto, agora é isso. Sabe, agora é isso. E por incrível que pareça, quando você coloca as questões de neurociência, muita gente entende, mas muita gente é muito temerosa. Não, porque aí já, Aí já, a ciência se afasta de é, Deus. já não envolve fé, já não sei o que. Eu falei, gente, as coisas se complementam, né? As coisas não se destroem, não competem No entre fundo, si, nós estamos falando das mazelas do ser humano, das né? mazelas do ser humano.
Porque se tem um treco difícil nesse mundo é ser humano, Oh, não é isso? olha, duas coisas. O ser humano é difícil e o amor ao próximo, porque o grande desafio do amor ao próximo mesmo é o próximo. É o próximo. Se não tivesse ele, seria Facinho. fácil demais. O que quer que fosse, entendeu? Porque eu não digo, professora do céu, olha, eu lembro, gente, eu lembro de todas as aulas. Eu lembro, eu vejo e revejo muitas anotações minhas, muitas, professora, muitas. Eu deixo aqui, não é um combinado, até porque a gente sentou aqui para conversar, né? Mas é uma coisa que eu indico muito para as pessoas. Parem um pouco na correria da sua vida e entre as coisas que você já fez, pare para estudar sobre neurociência, pare para ler sobre isso, para se inteirar sobre isso de fontes confiáveis, é claro, porque nós temos muitas fontes que se utilizam da neurociência para tudo menos criar um conjunto de pessoas informadas e esclarecidas sobre isso. Mas procure algo informativo e esclarecedor para que você se utilize dessa base e tenha assim, credibilidade em tudo que você fizer. É impressionante a diferença que faz quando você coloca sobre tudo um olhar de neurociência. E eu falo sobre tudo. Nas relações com as pessoas, nas questões religiosas, nas questões comportamentais. Você mudou como pessoa depois da neurociência? Eu não tenho nenhuma dúvida que sim. Nenhuma dúvida. Eu lembro que no nosso último dia de aula eu lhe abracei chorando muito. Eu falei, olha, muito obrigado, porque eu sei que agora tem um outro Bruno dentro disso, porque eu lembro também das aulas de vieses que nós falamos, né? A gente é preso em um monte de viés, né? E a gente tem medo de se soltar desses vieses. Parece, é uma fonte de segurança, né? Não só de segurança, eu digo mais ainda, professora, quando envolve viés religioso, a gente tem medo porque tudo que nos cerca dentro desse contexto é muito medo do castigo, muito medo do mal. Então, o relacionamento que nós estabelecemos com o divino não é por amor, é por medo, é por pânico. O relacionamento com o divino é o medo do castigo, é o medo da miséria, é o medo da pobreza, é o medo de estar vagando sozinho no mundo sem uma ajuda superior. E é Sabe? impressionante, né, Bruno, como alguns pregadores se utilizam disso, né, como fonte de manipulação. Né? Muito. Porque, professora, quando a gente pega e lê a Bíblia dentro de um olhar de fé, mas acompanhando também muita coisa que a gente aprende na neurociência em relação às emoções e tudo, como ela destaca e valoriza pontos que hoje não são mais valorizados, tá? Eu vou citar um que eu sei que vai ser até meio polêmico, aqui, se a senhora me permite, que eu sei que pode Aqui a criar... polêmica é toda. vão criar muitas situações. Quando você vê no bloco do Novo Testamento, né, Cristo dando uma parábola sobre as 100 ovelhas, que uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai buscar essa centésima e faz o que for para trazer essa centésima de volta. Hoje o que você vê é que quando existem 100 ovelhas e uma se perde, todo mundo abraça as 99, por quê? Porque aqui é certeza de investimento financeiro, certeza de quórum, certeza de pessoas, certeza de lugar está cheio, e essa centésima, vamos orar por ela. Deixa ela lá, né, não se aproxima muito, porque ela sabe da verdade. Ele escolheu afastar-se e tal. E quase nunca é por causa disso. Sim. São questões emocionais, questões que envolvem tantas realidades, e você vê que isso se troca, isso totalmente se altera. Eu costumo dizer o seguinte, né, Bruno? O conceito de livre-arbítrio, ele só é lançado mão quando é para justificar que o indivíduo não escolheu alguma coisa que devia escolher, e não o contrário, né? Professor, uma série de coisas, elas são abraçadas para justificar uma terceira coisa, sabe? Eu também, eu sei que é polêmico, eu sei que a gente pode criar muitas situações com isso, mas tem uma escrita que é maravilhosa na própria Bíblia que fala assim, olha, aqueles que forem perseguidos por minha causa, meu Pai vai honrar, e Cristo falando isso. Só que o claro ele deixa claro, aqueles que forem perseguidos. Eu estou aqui no meu canto, me dando bem com as pessoas, produzindo, me relacionando, ajudando, colaborando, e do nada eu sou perseguido. Mas não é isso. As pessoas se fazem perseguir. Elas falam alguma coisa que ninguém perguntou. Elas colocam opinião que ninguém pediu.
Alguém fala, fulano falou tal coisa. Ó, estou sendo perseguido. A pessoa se fez perseguir. Aí todo mundo ovaciona quando ela chega. E o perseguido por Cristo e tal. Ó, vamos ovacionar. Só que a pessoa se fez Se perseguir. colocou nesse E lugar você para... começa a perceber todo esse movimento quando você vê neurociência e você diz, gente, a gente tem um monte de gente chipada e programada para ser aquilo e para viver. E quando alguém entra e fala, "É, não se aproxima, perdeu a fé. É um herege. A neurociência te levou mais para perto de Deus ou te afastou dele? A neurociência me fez ter um relacionamento genuíno com Deus. Porque eu pude ver quem eu era num contexto todo. E quando eu vi quem eu era num contexto todo, eu percebi que eu não fui colocado de escanteio. Entende? Eu me vi em um contexto de quem era o Bruno de fato. Não o Bruno que se esforçava para ser o que as pessoas queriam que ele fosse, não o Bruno que se esforçava para ser aceito no ambiente que ele vivia, mas o Bruno pelo Bruno. Quando eu falei, eu sou isso aqui, vamos lá, eu me senti abraçado e acolhido por ele. E foi a melhor coisa, porque a grande verdade é que quando a gente fala assim, gente, não é um peso. Viver a fé da gente não é um peso. Se torna um peso quando a religião entra em cena. Sabe? Os dogmas, né? Os dogmas entram em cena. Porque a grande verdade é que, sim, a gente fala assim, Deus aceita todo mundo, ele não deixa a gente como a gente está, não no sentido de agora você vai ser um robozinho. Ele sempre consegue extrair e puxar da gente o que há de melhor na gente. Ele faz isso. Sabe? E não a religião faz, a religião cria uma série de pequenos protótipos, assim, dela, não de Cristo, dela. Porque, assim, protótipos de Cristo, representantes de Cristo, têm um comportamento, têm uma postura e são reconhecidos por isso. Que, para mim, hoje é muito, 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 muito claro. A neurociência me fez ter essa clareza na minha visão. Eu lhe digo, professora, não é uma visão que eu digo assim, sabe, agora eu estou acima de tudo e de todos. Não, não é. Não é. Eu não me acho superior ou melhor que nada e nem ninguém, não me acho. Agora eu me preservo. Por eu conseguir enxergar, por eu conseguir ver, eu tenho capacidade de, isso aqui, nossa, isso aqui é pura manipulação, isso aqui não há necessidade de ser e nem de fazer, porque não aproxima e nem distancia ninguém de Deus. É mesmo um recurso que se usa para poder ter aquelas pessoas naquele lugar que é necessário que elas estejam lá para poder dar um sustento financeiro, para poder fazer um corpo e um número de pessoas para que aquilo possa ser visto, porque o que conta muito hoje, eu sou de toda essa realidade, o que conta muito hoje é, pouco se fala, pessoas estão melhores, pessoas melhoraram, pessoas evoluíram, pessoas estão livres das suas mazelas e dos seus temores. O que conta muito é, quantos são? Deu quantos? Tem quantos? Desses quantos colaboram? Não, porque não tem lógica ter tanto e E só arrecadar isso, tanto. né? Essas são as comparações. Isso É planilha. é planilha. Isso vai partindo muito, gente, porque quando você vê o todo que a Escritura propõe e que o próprio Cristo propõe, tá muito além disso, sabe? E quando você tem na neurociência a sua base para conseguir identificar, isso aqui não tem Deus no meio, isso aqui tem gente esperta. Cara, é impossível Eu não lembro de você identificar. chegando no curso. Eu lembro de você chegando. Na verdade, eu me lembro de antes disso, de você me mandar mensagem dizendo: Ó, eu sou aluno do professor Cidinho, vou aproveitar aqui, mandar um beijão pro Cidinho. Perguntei de você agora há pouco aqui, Cidinho, pro Bruno, se ele tinha te visto, que é um povo maravilhoso que eu tenho a oportunidade de conhecer em São Luís. Estava falando de São Luís ali É, de fora, eu onde eu sou apaixonada sou. por São Luís e acho que é uma das cidades mais interessantes, né, do nosso país, assim, diferentes, muito sui generis. E vocês são muito sui generis, né? São pessoas muito especiais que lidam com as coisas de uma forma muito especial. E você falou, sou aluno do professor Cidinho e eu vou fazer o seu curso em São Paulo. Eu falei, mas você vai vir todo final de semana? Não, eu estou mudando para São Paulo. Eu falei, gente, esse é doidinho. E não é que Foi. era mesmo? Foi.
E fui. E eu fui. Gente, aqui é tudo muito diferente assim, do meu Nordeste, né? Aqui, eu cheguei lá, falar pra vocês, eu cheguei lá. O pessoal de São Paulo, eles são muito intensos em relação a tudo, né? Só do Nordeste vive mais. Não é um pessoal despreocupado, mas vive mais. A gente chegava na aula, olha, a aula tal vai ser com tais professores, tudo muito bem delimitado, organizado, explicado. Aí, o que que eu ia fazer? Eu li alguma coisa sobre, né, para poder não chegar lá meio cru. Quando eu chegava, eu tinha lido, sei lá, uma página de alguma coisa, um parágrafo, não sei o que, eu estou pronto para aula. Quando eu chegava na aula, o pessoal da aula, eu li 2 livros, eu li 3 artigos, eu não sei o que eu falava, gente, onde é que eu tô? Aí, gente, entrava nas discussões da aula, o pessoal num nível tão assim, sabe, intenso das coisas. Não, porque no livro tal, no parágrafo tal, o autor fulano que disse não sei o que até o título é não sei o que, não é, gente? É. É. O que que você acha? Eu falei, eu concordo também. Eu tô tudo isso aí, eu acho o máximo. Tô nesse O lugar. pessoal muito aplicado Mas nas você coisas. tinha contribuições muito particulares, né? Porque o recorte que você tinha sobre as coisas era muito único, né? Por conta da sua formação teológica, tinha um respeito à sua presença, ao seu conhecimento, à sua contribuição. Poxa, que legal ouvir isso, Mas, porque com eu certeza, né? tinha, eu tinha. Que legal ouvir isso, gente. Que diferença que faz ouvir isso? Porque, para mim, todo mundo tinha uma história muito particular e tinha uma bagagem muito única, sabe? É, Aí você ficou olhando para fora e não olhou para isso, si. isso. Eu fiquei olhando para fora durante todo o curso. Eu olhava e ouvia, eu falava, gente, que contribuição mais massa, que coisa mais. E aos poucos eu fui me soltando, aos poucos eu fui me permitindo. Eu lhe digo, aos poucos eu fui me permitindo, eu vou lhe dizer por que que foi aos poucos. Porque aos poucos eu fui me dando conta de mim mesmo, né? Aos poucos, eu vou me emocionar. Aos poucos a neurociência foi fazendo eu me ver, sabe? Eu me enxergar naquele contexto, e eu me enxergar naquele contexto sem culpas, sem pesos, sendo uma pessoa com outras pessoas, aceito pelas pessoas, sendo apenas eu. Eu falava, gente, aqui eu só sou eu, e eu sou bem-vindo aqui. E eu sendo eu, bem-vindo e aceito pelas pessoas, e me sentindo em paz no meu interior, especialmente quanto à fé que eu professava, eu falava, gente, Deus está aqui nesse negócio, olha que coisa louca. Deus está nesse negócio onde muita gente, de repente, acha que ele não está. E muita gente acha que ele não está pelos seus vieses, né? Pela forma como são É. orientadas, direcionadas e É que a forma educadas. como quando as pessoas se reúnem com um objetivo muito claro de crescimento, desenvolvimento, e as pessoas não estão lá para ficar furando um o olho das outras, se eles estiverem em algum lugar, tem que estar lá, né? Uhum. Tem, tem. Ele está Né? exatamente Porque as nesse pessoas me falam lugar. assim, você acredita? Eu falo assim, olha, gente, eu costumo pensar no meu comportamento. E a minha pergunta não é sobre o que eu acredito. A minha pergunta é simples. Eu mudaria quem eu sou? Eu mudaria o que eu faço? Eu mudaria as minhas atitudes se eu soubesse que sim ou que não, com certeza? Ou eu continuaria sendo exatamente a mesma pessoa? Continuaria sendo a mesma pessoa. Então, essa pergunta não é importante de ser respondida. Faz muito sentido, Eu porque é uma só grande preciso verdade. continuar acreditando no que eu acredito, pelo bem das pessoas, pela construção de sociedades que são vigorosas, sociedades que estão em vista de uma compaixão, de um altruísmo, de uma solidariedade. Porque, na verdade, se perguntar para mim, você acredita em Deus? Não sei, mas eu sou cristã. Porque ninguém inventou que aquele cara falou tudo aquilo que ele falou, entendeu? E aquilo ali, para mim, é muito, muito E forte. todos os seus princípios e tudo que rege, o que você mesmo ensina na sua sala de aula, É. tem base em tudo isso. Quando você destaca, gente, isso pelas pessoas, quando você nos faz entender e enxergar, mas isso aqui, porque você está olhando tal coisa, não é esse olhar para as pessoas, não é esse olhar para o interior das pessoas, não é esse olhar para a história das pessoas. E quando você coloca esse olhar para as pessoas, você está colocando Cristo puramente, Certo. porque é isso. É tudo Ele sobre estava o tempo isso. inteiro fazendo isso, né? O tempo inteiro ensinando a fazer isso, ensinando a fazer isso. Não para que as pessoas tenham, não para que elas podem oferecer para elas.
Todo o resto é consequência, porque as pessoas colaboravam com ele, as pessoas investiam nele, as pessoas davam e ofertavam e colaboravam com ele, mas porque antes disso ele era pelas pessoas e como consequência ele recebia das Sim, pessoas, sim. sabe? E isso a gente aprende com esse olhar, é muito louco, com esse olhar de dentro para fora, sabe? O olhar de dentro para fora. Quando a gente aprende em uma das aulas sobre o julgamento, falando, meu Deus, eu sou horrível, porque a aula do julgamento que a gente aprendeu, o sistema cerebral que acaba avaliando as pessoas e como avalia e tal, que a gente no final sim julga de um modo real. Eu falei, gente, eu sei que a gente julga, mas acho que eu julgo mais. Porque eu falei, eu julgo demais. A gente olhava as coisas, porque a gente aprende a julgar demais. É o primeiro julgamento que a gente que vem de uma realidade religiosa é de Deus não é. É de Deus não é. E isso é Já tem caracterizado uma etiqueta ali, já vai pela taguear. etiqueta. Eu lembro que eu conheci, abrindo um parêntese aqui, como eu conheço pessoas, sou cheio de histórias, né? Eu conheci pessoas maravilhosas do Rio de Janeiro, muito de Deus, mas cuja aparência era muito a aparência deles era grotesca, né? Eles faziam parte de um movimento, então a aparência deles era uma aparência que destoava completamente daquilo que as pessoas acreditavam. Mas eu pude conviver com eles por tantos dias, eu senti muito Deus neles, né? E eu os convidei para a instituição que eu frequentava. Vamos, gente, vai lá, tal, não sei o quê. A gente vai chegar um pouco tarde, mas vão! E eu tava lá em cima falando alguma coisa. Nisso que eu tava lá em cima falando alguma coisa, eles chegaram. Quando eles entraram, abriu-se um clarão. Vrá! Todo mundo se afastou. Eu falei, gente, isso antes de eu fazer neurociência. Eu falei, meu Deus, olha como as pessoas são, né? Como que a gente não se permite nada pelo julgamento que nos é direcionado no olhar para as pessoas, né? E eu peguei e falei, gente, estou com 3 pessoas aqui maravilhosas, são muito de Deus, ele inclusive é um líder de uma comunidade e tal. Você pode ver que quem levanta todo mundo. Não, mentira! E quando nós estávamos na aula, foi a primeira coisa que eu lembrei. Que a Massa. gente é totalmente direcionado a, pá, bater o olho é de Deus, não é, né? Pertence a Deus, não pertence. E muita gente que parece muito de Deus, é tão do cão, Não é? né? Eu já Aparenta tive ser, algumas oportunidades de conhecer pessoas que falavam tanto em nome dele né? e que. Esconde-se, acho que esconde-se atrás daquilo para poder Sim. serem de repente bem-vindas ou aceitas, porque a grande verdade é quando você fala bem dele e aparenta ser dele, como portas se abrem para você, né? Pelo julgamento que as pessoas Sim, tecem. sim. Cuidado, gente, cuidado com quem diz ser de Deus, na verdade não é. E eu digo isso por experiências muito próprias, né? Quando as cortinas se abriram para mim de alguma forma, eu pude ter contato mais direto com esse olhar da neurociência, conseguir identificar, meu Deus, como eu me vi cercado de pessoas que se diziam ser e não eram em nada. E eu Mas isso você repito, acha que está ligado a uma religião específica? Porque esse relato, tudo quanto é religião me aparece. As tudo. pessoas frequentam qualquer lugar que ela frequente. Vai de um centro espírita, vai no negócio de um terreiro de umbanda, vai no negócio de uma religião católica, vai numa igreja pentecostal. A pessoa vai dizer, quando eu vi de perto, tinha ali um negócio que me incomodou, que tinha um negócio do dinheiro, que tinha um negócio do poder, que tinha um negócio da. Eu acho, e para mim, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Né? Eu posso falar com propriedade de onde eu sou, de onde eu faço parte, mas para mim é literalmente em qualquer lugar. Porque quando as pessoas associam alguém que é linkado, ligado, participante, ativo de um segmento religioso, todo mundo vai entender e olhar essa pessoa nossa com olhos de caridade, com olhos de submissão, Você com acha que olhos de abre flanco para ela? misericordiosa, porque ela tem um contato maior com o divino, então ela é uma pessoa que é mais Já evoluída. sai perdoada. Nossa, a pessoa nem peca mais. Não é nem pesado porque não peca mais, não é nem pesado porque não peca mais. Mas a convivência, de fato, e você vai perceber que isso é um grande esconderijo para Porque, no coisas bem fundo, todos nós obscuras. temos sombra, né? Se a gente não souber colocar Nossa, isso sobre a mesa. temos sombras, né? Que vêm de algum lugar. E uma das melhores coisas é quando você consegue identificar e confrontar suas sombras, sabe? Elas sempre surgem. Elas sempre surgem. E elas não surgem do nada. É alguma coisa que tem aí dentro.
Com certeza. né? Que elas acabam surgindo. E São os repertórios, são os traumas, são os desejos, são as volitudes que a gente muitas vezes não tem nem consciência sobre elas e que vão nos incomodando, né? Quando você fala de olhar de dentro para fora, me chama muito aquela perspectiva de eu sinto e depois eu expresso, né? Eu uhum, metabolizo isso através das minhas emoções, eu uhum. faço leituras, depois eu expresso. Porque as pessoas têm um afã de rapidamente julgar, falar, já taguear, já dar uma etiqueta, já resolver, e não esperam sentir, né? Não esperam esse metabolismo interno. E eu aprendi no meu contexto de neurociência, eu aprendi mesmo, sabe? Uma coisa que eu aprendi, e eu digo com humildade, eu tenho orgulho de ter aprendido isso. Eu tenho orgulho de ter aprendido a valorizar repertórios. Quando você entende sobre repertórios, você não se atém a um julgamento precipitado. Porque tem um repertório. Você olha a pessoa para antes de pensar e antes de definir essa pessoa, vamos ao repertório. E nesse repertório você consegue ler a pessoa e na mesma hora o teu julgamento cai por terra. Isso tá muito sagazinho, você, Alexandre. Nossa, eu tô uma pessoa tão evoluída. Tá vendo minha auréola? Eu sou tão evoluída. Uma pessoa muito evoluída em relação a isso. E quando a senhora fala assim, isso te aproximou de Deus ou te afastou de Deus? Eu até temo. Por que que eu temo? Porque a gente é ensinado e educado que quanto mais errado, quanto pior eu me senti, mais próximo de Deus eu estou. Isso é louco. Muito louco. Isso que você está falando é louco, porque é como se para que eu pudesse ser visto por Deus e cuidado por Deus, eu tenho que estar em sofrimento. Eu tenho que me sentir muito mal. É. E quando eu passei a me sentir bem, era até errado. Eu falei, gente, estou me sentindo muito bem, tem alguma coisa errada. Né? Eu estou me sentindo muito leve, tem alguma coisa errada. Acho que não sou mais de Deus. Porque a gente precisa sentir-se muito pesado e muito mal para andar com Deus. Gente, eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando que, em vias de regra, é assim que a gente é ensinado. É assim que a gente sente-se parte de Deus. Sentindo esse peso, sentindo essa culpa, porque sentindo isso parece que é o nosso ponto de limite para nos aproximar de Deus. E quando você entende que você pode ser leve e ser de Deus, é muito desafiador. Porque você acorda leve, tem alguma coisa errada, eu estou me sentindo muito leve. Estou muito felizinho. Tô muito felizinho, Deus não tá aqui, porque eu tenho, né? Uma vez eu cheguei pra uma pessoa, ela falou, você sorri muito. Eu falei, é porque a Bíblia não fala que Jesus sorriu, fala que Jesus chorou. Eu falei, mas ele chorou numa circunstância também. A gente tem que viver chorando, é uma coisa muito louca. É que as coisas não estavam fáceis para ele. No momento que ele chorou, não estava mesmo, gente, sabe? E as pessoas associam isso ao fato de ser de Deus, né? Aquela Que cara louco isso, sofrida, né? aquela aparência sofrida, aquela cara de ó, 3 vezes ó, e não combina comigo. E uma coisa, professora, que eu cruzo muito, assim, quando as pessoas conversam, comentam e falam e tal, não sei o que, no final das contas, você é cristão? Sou. Mentira! Não pode, você é muito legal. Eu falo, meu Deus, como a gente tá E mal. qual é a percepção que as pessoas têm sobre essa proximidade com Deus, Como a né? gente tá mal nessa história, Assim. né? E assim, tem uma coisa linda que é você ter se dedicado ao estudo, né, da Uhum. teologia, porque é, é- é incrível, porque uma coisa é você ter uma fé, que é uma fé da sua educação, uma fé da sua cultura, e outra coisa é você desafiar a fé, porque para mim, ao estudar a teologia, Eu de alguma desafiar. forma você está desafiando a Tá. fé. Pois Porque é, eu você quero saber começa, direitinho como é que isso aí você funciona, começa a né? querer algumas respostas, começa a querer algumas explicações, aí você passa a entender o quão desafiador é viver de fé. Porque eu lhe digo, eu até coloquei um vídeo esses dias, que nós somos movidos a desafios e tem muita coisa que é muito desafiadora para muita gente. Para muita gente, acordar cedo é desafiador. Para muita gente, ir para academia é o desafio. Qual é o seu desafio, professora? O que é uma coisa que para a senhora é desafiadora? Comida, Comida. dieta, é um desafio. Para mim também é. É o meu maior desafio E, de vida. e para mim não é o doce, é a comida. Negócio É arroz, o ter feijão. que comer não sei o que. Meu Deus! Não. Eu gosto do negócio do arroz, feijão, gosto de bife cebolado, gosto de batata, entendeu? Mas não pode nada disso. Carbo que é vida! Né?
Sou italiana de origem. Não. Entendeu? É massa. Tipo, É massa. massa. É o Preciso do carbo. nhoque, entendeu? Vida sem Gente, nhoque não existe. Só que tem um desafio que é um desafio comum a todo ser humano. Quem gosta de massa, quem não gosta, quem gosta de academia, quem não gosta, quem gosta de acorda cedo, quem não gosta, que é o crer. Crer é desafiador para todo mundo. A coisa mais fácil do mundo é desacreditar. Desacreditar. Porque eu acho também que é uma fuga. Vê se você concorda comigo. Quando eu desacredito de alguma coisa, eu não preciso mais ter a esperança. E aí, Porque eu me... viver na esperança é difícil, Difícil. certo? Nossa. Porque esperança não é ficar esperando. Não. Viver na esperança é continuar brigando para alcançar. E quando você Isso. diz assim, não vai dar, É mais difícil. fácil. É mais Eu fácil. não creio, não tenho esperança, não vou por aí, não acho que é assim. Então, eu não estou lembrando de um verso bíblico, na sua totalidade, que fala sobre esperança. São vários versos bíblicos que destacam a esperança como sendo algo que você... Quando o apóstolo Paulo fala assim, gente, olha, sejam prisioneiros da esperança. Ele fala isso. É bonito Isso é muito forte. Sejam prisioneiros da esperança, ou seja, abandonem não nunca. abandonem, sabe? Estejam naquele lugar, encarcerados com a esperança, não abrindo mão disso nunca. E quando a gente estuda neurociência, foi uma virada de chave muito grande, porque você entende na neurociência que as coisas, em grande parte, se movem pelo pensamento que você deposita sobre elas. Que vai produzir uma emoção, que vai gerar toda uma força de construção em você. Tudo né? começa nesse dito pensamento, quando a senhora fala que o pensamento é uma ideia que, quando cai no cérebro, leva 300 milissegundos para então ser gerada. Aprendi tudo, meu bem! Sou craque nisso! Rebentou. Né? Tudo começa Mas, diferentemente do que as pessoas pensam, que o pensamento tem poder porque ele é mágico, o pensamento tem poder porque ele transforma o modo que você funciona. É isso. Né? O pensamento tem poder pelo que ele ocasiona, pelo que ele gera, pela força que ele produz. Exatamente. Não é o fato de eu pensar, vamos lá, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Não vai perder nenhum peso, meu bem. Não vai. Mas o que esse pensamento produz em você é que é o grande lance. E a Escritura fala em um dos versos muito conhecidos do apóstolo Paulo, que é Romano 12:12. Ele fala assim, não vos amoldem, não vos conformem, não entrem na forma desse mundo, mas se transformem, olha que louco isso, se transformem pela renovação do pensamento de vocês, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tem pessoas que querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Nos montes, orando, igreja, e fala assim, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é experimentada com um pensamento novo. Perfeito. Não tem lógica eu querer ver uma coisa na qual eu não penso. Né? Uma fé que não combina com o que eu penso. Então não é uma fé que existe. Eu tenho que ser renovado pelo que eu penso para então poder experimentar as coisas. Isso para mim, quando eu tive esse esclarecimento a nível de neurociência, o poder desse pensamento, eu falei, gente, por isso que essa briga tão grande que as pessoas falam e que criam um contexto meio assim faraônico nessa guerra que existe, é a guerra aqui. Nesse Essa é a maior briga. Essa é a maior briga. Essa é a maior guerra espiritual que as pessoas falam. É a nível disso, é a nível desse pensamento. Aqui que se encontra o fato de sermos vencedores ou sermos grandes perdedores, sabe? Nossa. É esse pensamento da gente, eu estou falando muito, né? Eu tenho que me conter. Esse contexto de pensamento da gente. Pronto, eu me murchei já. Pode ficar à vontade, professora. Olha só, olha o nome desse quadro, Inspiring Brains. Foi isso que você está fazendo, você está inspirando todas essas pessoas. E você tem quantos seguidores hoje no Instagram? 500 e poucos mil. Sei, 500 e poucos mil. 1 milhão de pessoas me seguem. Obrigado, 1 milhão de pessoas que me defendem quando alguém vai falar alguma coisa. Ó, bichinha, gente, eu vou uma solavada. Tomei. Falei, ué, gente, eu só tava fazendo um comentarinho social. Uma colaboração, vral, gente. Tem uma coisa histórica aqui. Tentando discutir um pouco da educação do país. Eu quero fazer uma pergunta, pastora. Mas antes eu vou fazer um comentário sobre isso. É encantador como o povo do Maranhão
especificamente, falando do Maranhão, falando de São Luís, são letrados, não? Ah, é. Caramba! A senhora sabe que Esse seu charme com o português vem vem daí. dali. É um nível de letramento, são pessoas que escrevem, são grandes poetas, são grandes romancistas, são grandes contadores de história. As pessoas ainda gostam de escrever em São Luís. É incrível isso. As pessoas de São Luís ainda têm algumas terminologias muito próprias, ainda se preocupam muito com concordâncias. Tu vais, tu vens, nós vamos, tu gostastes. Tem umas coisas uma coisa muito linda. assim, sabe, E dentro. para eu que sou apaixonada pela língua, Ah. é um charme. Tem muito de lá, tem É. muito de lá isso, sabe? A gente é meio que conduzido a isso, e as pessoas às vezes dão pequenas alfinetadas, sabe? É o vamos, né? Vamos, é vamos. Você fala, tá. É assim, entre si que você fala, gente, olha, destaca-se isso em São Luís, destaca-se É isso bem em São Luís, interessante. algumas É coisas bem bem São Luís. interessante. Minha pergunta para a senhora, uma coisa que eu lhe perguntei na própria aula, é uma pergunta minha, gente, é uma coisa minha, intrínseca, uma coisa que é que dentro do meu coração. Me diga uma coisa. Como que a senhora consegue saber tudo de tudo? Figurinha. Gente, eu Como não tô assim? mentindo. Ela sabe tudo. Uma vez uma pessoa chegou na aula e falou uma coisa assim, ele falou alguma coisa, lembro disso, acho que foi Alex ou foi o Marsula. Falou alguma coisa sobre, porque essa cultura tal, ela vai para responder. Não, gente, essa cultura vem assim, porque entendam bem. No ano tal, nos Vikings, eu falei, Vikings? Gente, quem estuda sobre Vikings? Ela veio falar dos Vikings que tinham tais práticas, que desembocou não sei o quê, e por causa disso, essa palavra é do comportamento. Eu falei, meu pai, quem que estudou Vikings? Eu só sei a Você conhece aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Conheço. Você lembra que as perguntas que faziam para eles, de alguma forma, tinha correlação com a vida dele? Com Sim, uma experiência que ele tinha? sim. Na verdade, eu tenho sorte. As pessoas me perguntam sobre coisas que, por alguma razão, eu ouvi. Mas é que eu também, você sabe dessa minha característica. Eu não chego numa festa e a pessoa fala assim para mim, olha, aquele fulano ali é neurocientista. Você não quer ir lá conhecer? Não, eu quero ir para o outro lado. Porque por que eu vou falar com uma pessoa que sabe que eu sei? E a gente vai ficar girando em cima do mesmo assunto. Eu quero falar com essa outra pessoa que sabe construir ponte, com esse outro que trabalha com humor. Então, os meus amigos são as coisas mais variadas do mundo. E as pessoas com quem eu gosto de ter interlocução são pessoas assim, por exemplo, você. Você faz, mas você não é religiosa, ele é religioso. Mas é por isso mesmo. Quem é? Como é que eu ia saber o que está escrito na Bíblia? Como é que essa coisa funciona se eu não falasse com uma pessoa que sabe? Cara, se eu tivesse diferenças. descobri. Né? Porque é isso, então. Porque a grande verdade é que a gente quer se conectar com pessoas que falam a nossa língua. Você tem que ir para outro lugar. Você tem que circular onde a oportunidade que você tem. Você nunca vai conseguir ter todo o conhecimento do mundo. Então, converse com pessoas que acrescentam o repertório. Agora, como você quer você ser o grande falador, isso também serve para mim. Porque eu também sou da oratória. Eu também quero chegar, as pessoas me ouvirem e tal. Eu preciso falar com quem quer ouvir o que eu tenho para falar. E não eu ouvir. E é muito interessante, porque quando a pessoa descobre que você realmente tem interesse naquilo que ela conhece, ela fala, Sim, e você ganha verdadeiras aulas gratuitas sobre o mundo, entendeu? Cara. Me aguardem, gente. Dominarei o mundo agora, gente. Agora, cara, esse é o truque. A gente quer se conectar com pessoas, geralmente, com quem a gente tem o que falar. As pessoas que a gente não domina, a gente não tem o que falar. Exato. É hora de ouvir. É hora de ouvir. E fazer perguntas inteligentes, né? Porque, cara, isso aqui era muito doido. Alguém falava não sei o que de engenharia. Porque assim, quando concreto, eu falei, meu Deus do céu, para. Tudo já falava, tudo respondia isso na hora. E outro detalhe, o pessoal fala assim pra mim, como eu fiz com você agora, mas aí me explica direitinho isso aqui. Mas como é que isso funciona pra você? Porque a pessoa fala, e ela, se você não fizer mais nenhuma pergunta, ela se sente acabrunhada de se aprofundar. Você entendeu? A gente estava ali fora falando de São Luís, eu falei o negócio do reggae, que dança junto, que não sei o quê. Fui no Museu do Reggae, em São Luís, você não imagina que pentelhação que eu fui naquele museu. Porque eu acabei que encontrei com um cara que tinha montado o museu lá, e por uma coincidência que ele estava lá, eu dei um aluguel nesse homem, fui tomar
cerveja com ele naqueles bares lá do centro, para ele me contar a história do porquê do reggae, por que dança junto, por que não dança separado, como é que é essa história do baile, mas isso não conflita com a questão do Bumba Meu Boi, e a cultura, e não tem nada a ver com o negócio do índio, mas em Maranhão que tem índio, tem preto e tem branco. Como é que mistura tudo isso? Pronto, já fiquei sabendo tudo, São Luís também. Pois é, gente, ó, estamos aqui no Inspiring Brains. Queria pegar na sua cara, conversa com as pessoas. Você precisa parar, só ficar no seu grupo de pessoas, só que você fala. A gente peguei agora. De verdade, isso é uma dica de ouro demais. Dica de ouro demais. Se você quer saber sobre tudo um pouco, cerque de pessoas que sabem o que você não sabe. É isso. E mostre-se interessado, porque aí a pessoa vai querer falar. Vai querer contar. Porque todo mundo quer falar um pouco de si, do que conhece, do que sabe. E quando você está... E não é que eu estou fingindo interesse, eu realmente tenho interesse. Porque eu sou curiosa com a vida. É porque comigo sempre acontece as coisas E tô mais velha também, né, inusitadas, Bruno? né? Vamos somar essa história também, né? Já mais de meio século ouvindo história. Oh, meu bem, eu tô tão perto. É porque tudo acontece comigo. Quando eu me interesso em ouvir a história de alguém, a pessoa que eu me conecto sempre tem alguma característica que me faz rir, eu não consigo entender. Lembro que uma vez eu queria muito entender alguma coisa que estava ligada a um sistema de irrigação de um lugar que eu viajei lá na Europa. A pessoa, é aquele, o jardineiro é aquele cara, ele que inventou e tal. Eu falei, gente, como será que faz isso? Quando eu fui falar com ele, porque eu queria saber como é que era, ele era fanho. Eu não conseguia entender nada. O fanho em inglês. Inglês. O inglês irlandês, Britânico. Eu falei, interessante. Então, eu fiquei muito sentado. Aí também não dá, As coisas acontecem só comigo, gente. Isso tem um detalhe também. Quem acompanha você no Instagram sabe que tem coisas... Eu tenho 2 amigos, você e o Wagner. Wagner, querido, você precisa vir aqui no Inspiring Base, que vai ser um show. Professor da Santa Casa também. Que as histórias dele Só acontecem só comigo. acontecem Professora, só acontece comigo. Eu quis ser educada esses dias no metrô, porque o metrô é mais rápido. Aí falei, a moça entrou. Eu falei, meu Deus, você quer sentar? Você tem preferência. Ela, por quê? Eu falei, ela não tá grávida, gente. Mas também vocês pedem. Né? A gente pede pra acontecer com a gente. Ficasse quietinho. Inspiring Brains, se você quer histórias... Muito bom. Cara, o que eu falo pra você? Que você é um querido, que vem aqui, vem toda semana aqui pra gente bater papo. Será um Vamos prazer. fazer um quadro nosso. eu quero me cercar de pessoas que sabem que eu não sei. Eu virei aqui uma vez por semana pra e aprender o que eu não conheço. Pessoal, o que eu vou falar pra vocês dessa figura? Vocês gostaram? Então, segue ele no Instagram, porque tem um pedaço que é uma gracinha, tem um pedaço que é essa reflexão que ele faz, fora que essa pessoa super doce, super querida. Então, meio milhão e mais uns 20 que vão vir daqui. Acho que a gente dá uma boa contribuição para ele por lá. Barato, você curtiu? Então compartilha, né? Não fica com esse negócio de guardar só para você. Lembra? Espalha para todo mundo. Faz seu comentáriozinho aqui. Não está inscrito no canal? Se inscreve. Você está no podcast ouvindo o áudio? Corre lá no Nada Trivial do YouTube, se inscreve. Dá essa força pra gente por lá. Você está no Nada Trivial e ainda não ouviu a gente nas plataformas de podcast? Custa nada, sei lá, dar um playzinho também para dar relevância pra gente, porque a gente aparece para mais gente. Eu vou ficar feliz da vida de poder falar para muito mais gente. E você que é um seguidor do Bruno de Oliveira, se inscreve aqui no meu canal, vai, dá esse mole pra mim. Tá bom? Brunão, Professora, te amo. Obrigada por ter vindo, viu? Também. Muito obrigado. Você é uma figura maravilhosa e o mundo precisa de você. Continue fazendo o que você faz. Muito obrigado, viu? Obrigada, Beijo, viu? gente. Tchau para todo mundo. Até o próximo. Valeu. Até.